Olá, graça e paz, estamos aqui para mais uma vez tratarmos de um assunto bíblico, teológico e polêmico. Hoje nós vamos falar sobre esses últimos acontecimentos que nós temos visto aí através da televisão, das redes sociais, entre as guerras ali entre Rússia e Ucrânia. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, quero pedir também que você deixe aí o seu like, deixe um comentário e vamos para o nosso vídeo de hoje, que sem dúvida alguma está imperdível. Muito bem, então vamos para o nosso vídeo de hoje. Certamente hoje nós temos um vídeo pra lá de polêmico. O tema do nosso vídeo é: nós devemos orar pela paz na terra? E obviamente esta pergunta ela tem tudo a ver com os conflitos que estamos observando nos jornais, nas redes sociais, acerca da Rússia contra a Ucrânia. E sempre que há algum desses acontecimentos, as pessoas começam a fazer escatologias absurdas, que eu chamo de escatologias de jornais. É quando as pessoas começam a observar os noticiários e elas querem encaixar esses noticiários a todo custo em algum texto bíblico ou em alguma citação que foi feita numa expectativa de que tudo isso já é o tempo do fim e já é o momento em que vai haver então o acordo de paz mundial e o surgimento do anticristo. E às vezes eu percebo que no meio cristão as pessoas estão mais desejosas para o surgimento do anticristo do que mesmo para a volta de Jesus. Mas o tema do nosso vídeo é: devemos então orar pela paz na humanidade e pela paz ali entre Rússia e Ucrânia? E é bem interessante quando nós fazemos essa pergunta, e antes que você critique o vídeo, eu peço que você assista o vídeo até o final. Porque a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que, biblicamente falando, é inútil você orar pela paz na humanidade. Por quê? Primeiro, porque não haverá paz na terra até o tempo em que o Senhor Jesus Cristo ele estabeleça na terra o reino milenar, o reino de paz. Então não haverá paz até a volta de Jesus. Antes da volta de Jesus nós não teremos paz. O que nós teremos é guerras e rumores de guerra. E podemos observar isso à luz do texto de Mateus capítulo de número 24, onde o próprio Jesus falou acerca disso. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 6. Está escrito assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então perceba que aqui, quando Jesus fala sobre as guerras e sobre os rumores de guerra, ele não diz para que nós oremos por paz. É por isso que é bom nós interpretarmos a Bíblia conforme a Bíblia está falando, dizendo, se autoexplicando. Ele não disse para nós orarmos, ele também não disse para nós ficarmos com medo. Pelo contrário, o que Jesus diz é: vocês vão ouvir acerca de guerras e de rumores de guerras. Ou seja, guerras e rumores de guerra são acontecimentos que antecedem o tempo do fim. São os princípios das dores. E olha que interessante, ele diz: quando vocês estiverem ouvindo acerca desses rumores de guerras, olhem, mas não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Jesus está dizendo aqui nesse texto, sem forçá-lo, que é necessário que hajam guerras e rumores de guerra. Se é necessário haver guerras e rumores de guerra, logo
não adianta orar por paz, porque não vai acontecer. O que Jesus disse que haveria não era uma paz antes do tempo do fim. Era guerras e rumores de guerra. Portanto, nós precisamos aprender, queridos, a orar biblicamente. Não é para orar por paz, porque isso não vai acontecer, porque Jesus já disse na sua palavra, e sua palavra não cai por terra, que haveria guerras. Então é inútil orar por paz, uma vez que Jesus disse que haverá guerra. Concorda comigo? Outra coisa, nós devemos orar pelas pessoas que estão sofrendo lá, pelas pessoas que estão padecendo lá, para que Deus tenha misericórdia da vida delas. Nós devemos orar para que Deus as proteja. Nós devemos orar para que elas consigam ali sair daquele país, que elas não morram, mas por paz não adianta orar, porque não vai acontecer. Jesus não disse que haveria paz, o que Jesus falou é que haveria guerras e rumores de guerras. E preste bem atenção no que o apóstolo Paulo diz na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo de número 3. Veja o que o apóstolo Paulo diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Então perceba, quando as pessoas estão orando pela paz na terra, paz mundial, na realidade elas estão pedindo uma falsa paz. Claro, isso sem um conhecimento da escatologia. Porque antes da verdadeira paz mundial, que será operada pelo Senhor Jesus Cristo, que será estabelecida pelo Senhor Jesus, nós temos aí aquilo que nós chamamos na escatologia de uma falsa paz, que será a paz estabelecida pelo anticristo. E o apóstolo Paulo aconselha os irmãos dizendo: quando estiverem falando que há paz e segurança, não se enganem, porque aí é que virá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Então essa paz que as pessoas estão querendo agora, antes da volta de Jesus, é uma paz falsa. É uma paz que será estabelecida pelo anticristo. Porque a verdadeira paz só ocorrerá com a volta de Jesus e o estabelecimento do reino milenar sobre a terra. Então não adianta absolutamente nada, e eu quero que você entenda o que eu estou ensinando aqui, para depois você não confundir as coisas e dizer que eu estou falando aquilo que eu não estou dizendo. Não adianta nada orar por paz agora, porque as palavras de Jesus foram que haveriam guerras e rumores de guerras. Ore pelas pessoas. Ore pelas famílias, ore para que Deus proteja, para que Deus guarde, mas não ore por paz, porque não haverá paz. Haverá guerras e rumores de guerras. E se você ouvir falar de algum tipo de paz ou segurança, Paulo disse, aí então sobrevirá repentina destruição. Eu quero concluir aqui este pequeno vídeo com o capítulo de número 24 do Evangelho segundo Mateus, e o versículo de número 35, quando Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que Jesus disse que aconteceria, vai acontecer. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, tudo que ele falou vai acontecer. E não adianta nada orar para que não aconteça. Por quê? Porque ele mesmo disse: o céu e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. O que estamos ouvindo, o que estamos vendo, o que estamos assistindo é justamente aquilo que Jesus disse que aconteceria. Então, não adianta orar por paz, porque o que haverá é guerras e rumores de guerras.
Mas haverá um dia em que essa paz verdadeira, ela será estabelecida para sempre, que é com o retorno do Senhor Jesus Cristo à terra. Aí sim haverá paz. Aí sim nós viveremos em perfeita paz, segurança e harmonia. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Espero também que você tenha entendido esse vídeo, para que você não diga coisas que eu não falei, e que nós possamos, irmãos, a estar mais apercebidos, a olharmos mais para a Bíblia, a lermos mais a Bíblia, para que a gente aprenda a orar biblicamente, a pensar biblicamente e a agir biblicamente. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.